Bom pessoal, bem-vindo a mais uma aula de fadiga, aula 7, continuação do método EN. Então, relembrando aqui o que a gente viu na aula passada, o primeiro ponto foi que o método SN ele contabiliza tanto a deformação elástica e plástica. Vocês vão entender também aqui o porquê que isso é tão importante. Também a gente viu que os efeitos cíclicos do material eles são levados em conta pela relação pelo efeito de Baumschnitt, né? E também a gente viu a deformação plástica, como que ela é calculada, essa deformação plástica, pela relação de Ramberg-Osgood, né, que fez uma regressão lá com relação aos dados obtidos de um ensaio de tensão-deformação. Agora também a gente analisou que esse efeito cíclico ele é diferente, os parâmetros cíclicos, na verdade, eles são diferentes quando eu tenho um ensaio monotônico. Então, o meu cálculo da minha deformação plástica, ele pode ser interpretado de uma maneira diferente, onde no monotônico, pela relação de Ramberg-Osgood, a gente tinha que a deformação plástica ela é igual à minha tensão, dividido pelo meu coeficiente de resistência, que é o K, e dividido por 1 sobre o N, que é o expoente dessa relação. E aonde agora no cíclico a gente tem, no lugar de K, a gente tem um K' aí, que ele contabiliza o efeito cíclico, e também o N, que ele é um efeito que contabiliza o endurecimento ou amolecimento cíclico, que isso vem do efeito Baumschnitt, né? Então, a relação que a gente tem que calcular aqui para contabilizar essa deformação plástica é justamente essa, onde eu tenho esse K' e o N'. E aqui eu fiz uma comparação para vocês que é bem interessante de analisar algumas propriedades monotônicas de aços comparada com as propriedades cíclicas. Então, eu dividi aqui em 3 classes de aço, uma de baixa, média e alta resistência. Aqui eu vou até focar no limite de escoamento para a gente comparar um dado com o outro. Então, você analisa aqui, por exemplo, um aço de baixa resistência com um limite de escoamento de 350 MPa. Quando a gente submete ele para um carregamento cíclico, esse limite de escoamento ele vai para 195 MPa. Então, ele reduz muito. E assim por diante, você pode ver que todos os outros dados dos aços de baixa, média e alta resistência, eles são muito diferentes quando comparado esses resultados monotônicos com o cíclico. Então aqui já é um fato muito importante para a gente analisar a diferença de propriedade quando a gente está falando de um carregamento monotônico com um cíclico. Então, ou seja, nesse caso, a gente tem escoamento do material muito abaixo do escoamento que a gente está acostumado a ver nos meus ensaios de tração convencional. Então a fadiga ela acontece até justamente por isso, porque você tem microdeformações plásticas em uma determinada região. E lembrando, de novo, como eu já comentei na aula passada, não é porque eu tenho um ponto de escoamento que a minha peça ela vai falhar. O meu ponto de escoamento ele pode ser um ponto em que eu tenha uma iniciação de trinca, mas isso tem que ser calculado até por fadiga, por exemplo, e esse método é o mais indicado para esse caso. E aqui também, nessa tabela aqui de baixo, eu mostro as propriedades cíclicas, né, do K e do N. Indo aqui para o nosso último slide da aula, e eu considero que é o slide mais importante, então sugiro aqui que você preste muita atenção e, se necessário, até veja mais que uma vez. O conceito nosso aqui é realmente entender o teste, entender esses parâmetros, e se você entender isso, você não vai ter problema para fazer o seu cálculo ou para utilizar na aplicação que seja, sendo até num exercício ou num projeto. Então vamos começar aqui entendendo a curva do método EN. Essa curva, como eu já comentei na aula anterior, a gente tem 2 retas. Uma reta é responsável pela deformação elástica e a outra é responsável pela deformação plástica. Essa reta de baixo, aonde o ponto que ela toca o meu eixo Y, que é o σf, essa propriedade é a mesma propriedade do método SN. Esse σf é a tensão real relativa
a falha em um reverso. O que significa isso aqui? Se eu pegar um corpo de prova, aplicar uma tensão em que ele falha em um reverso é equivalente a meio ciclo, isso é relativo ao meu sigma F. Ele é a minha tensão, é o meu coeficiente de resistência à fadiga, né? E o B, ele significa essa inclinação da reta, como a gente já tinha visto também no método SN. Então você percebe que essa parte da reta elástica, ela é semelhante ao método SN. Agora na minha curva EN, que é essa curva mais inclinada, o meu epsilon apóstolo F, ele é o meu coeficiente de ductibilidade à fadiga. O que ele significa? Ele é a minha deformação real relativa à falha em uma reversão. O que significa isso na prática? Se eu pegar esse mesmo corpo de prova e eu entender, eu medir essa deformação real do meu corpo de prova relativa a um reverso, ou seja, meio ciclo, isso vai ser o meu epsilon apóstolo F, né? E também o C, ele é a minha inclinação dessa reta, ele é semelhante ao B, que é o da minha curva, da minha reta da parcela elástica. Eu tenho o C, que ele é a inclinação da reta dessa parcela plástica. E como é calculado a curva total? A curva total é a somatória da parcela elástica mais a plástica. Então quando a gente coloca isso numa equação, a gente vai ter que esse delta deformação, essa deformação total, ela é igual à minha parcela elástica, que é o meu sigma F, dividido por E. Eu divido aqui por E para ter para ter a unidade correspondente à minha deformação, né? Que é igual vezes o 2NF. E aqui 2NF significa um ciclo. O NF significa um reverso. 2NF significa um ciclo, elevado ao B. Essa parcela elástica é semelhante à minha metodologia SN. Mais a parcela plástica, que é o meu epsilon apóstolo F, multiplicado por 2NF elevado a C. Os parâmetros que eu não conheço aqui são o NF, que é o número de ciclos, que é o que eu quero calcular, e a minha deformação total. Essa deformação total, como ela é obtida, né? Essa deformação total, como a gente já comentou, como eu já venho comentando diversas vezes, ela é a minha parcela plástica mais a elástica. Então vamos supor que você faça uma análise de elementos finitos e você tenha uma amplitude aí de tensão, né, que aqui vai entrar todos aqueles parâmetros de tensão máxima, tensão mínima, mas vamos supor que eu tenha aí uma amplitude de 300 megapascal. Então, substituindo esse 300 megapascal por esse delta sigma, aí eu vou conseguir calcular também utilizando o meu coeficiente de resistência cíclica, que é o K, linha, e o expoente de endurecimento da deformação cíclica, que é o meu N', eu vou conseguir calcular essa deformação total, a minha deformação total do componente. Então você percebe que todos esses outros requisitos aqui, eles são dados de testes, né? Eles são dados de propriedades de fadiga que eu tenho que ter. Aí a única incógnita minha que fica é o número de ciclos. Então, a partir do momento que eu tenho todas esses valores, essas propriedades, eu consigo resolver o meu número de ciclos, que justamente é a minha incógnita. Eu quero saber qual que é o número de ciclo que o meu componente ele vai durar. E aqui lembrando, esse número de ciclos ele pode ser usado tanto para baixo ciclo como alto ciclo. E a relação, né, de fadiga, de vida infinita e vida finita, ela continua sendo a mesma. Então, a partir de um determinado número de ciclos, eu posso dizer que essa minha vida é infinita. Bom, pessoal, aqui, como eu disse para vocês, o método EN ele é um método mais complicado, é um método que exige aí um pouco de estudo. Eu acredito que nessa aula eu trouxe o básico para vocês do que é do método. E aqui existem vários outros parâmetros, assuntos de fadigas que ainda devem ser estudados, como por exemplo
a parte de amplitude variável, que é onde a gente tem que fazer a contagem de ciclos. Também existem outras técnicas de fadiga, como fadiga no domínio da frequência. Bom, e assim vai. Existem diversos assuntos que podem ser tratados sobre fadiga. Então eu peço que vocês mandem sugestões para a gente, que a gente, à medida do possível, vai fazendo mais conteúdo para vocês. E é isso, pessoal. Bom, valeu. Tchau.